Vamos lá para a ponta do Piauí, do nosso norte do estado. Boa tarde, Renato Carlos, bem-vindo ao Brasil, gente. Eu quero saber por que o Renato Carlos, que vai já voltar, nós tivemos um probleminha técnico no sinal, Wilson, mas eu quero saber o motivo. Nós estamos falando de Bom Jesus, aí agora nós estamos no litoral do Piauí para falar de Parnaíba. Já é outro assunto? É sobre aquele caso, o Renato está entrando aí com a gente, é sobre aquele caso do delegado, Tiago, lá de Cocal, da estação. O Renato está voltando agora, o sinal normalizando com a gente, mas o Renato tem informações, não é, Renato? Atualizações, ele esteve, inclusive, com o blogueiro, o jornalista, que foi o cara que está se dizendo, de fato, perseguido por esse delegado. Formalizou, então, a denúncia. Ele foi lá. Então, Renato. Contra o delegado na delegacia, mas não deve ter sido da delegacia de Cocal, não. Boa tarde, Renato Carlos. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Eudson. E aos telespectadores também do Brasil Urgente Piauí. Pois bem, Tiago e Eudson, olha só. Muita confusão aqui na região norte do estado do Piauí. Muito abusos, Tiago e Eudson, podemos dizer assim, de autoridades. Por parte de vereador, por parte de delegado. O fato desta vez, Tiago e Eudson, é com relação a novamente o delegado Renato Pinheiro, que já vinha sendo envolvido aí em algumas polêmicas nas últimas semanas, e voltamos novamente com este assunto aqui na cidade de Parnaíba. Desta vez, o jornalista Wendel Coveiro, como é conhecido lá no município de Cocal da Estação, ele esteve hoje pela manhã aqui na cidade de Parnaíba, na delegacia regional, aqui no município, formalizando de fato a denúncia contra o delegado Renato Pinheiro. Eu estive com ele hoje pela manhã, conversamos com ele, e nós vamos acompanhar, o Tiago e Eudson, o primeiro momento da fala dele, que ele diz, em alguns momentos, como iniciou esta perseguição. Vamos acompanhar. Desde que o delegado Renato Pinheiro assumiu a distrital de Cocal, de início a gente tinha uma boa relação. E ele começou tendo problema com os próprios agentes, colega dele. E esse problema acabou chegando até a minha pessoa. Inclusive, ele, durante uma operação policial, a primeira vez que aconteceu, ele me distratou diante dos policiais, dos conduzidos e das vítimas. Poucos dias depois, eu noticiei um fato e ele me intimou informalmente, querendo que eu desse, que eu dissesse que fosse minha fonte que me repassou as informações. Como era informal e eu não sou obrigado a revelar minhas fontes, ele, 2 dias seguintes, fez um boletim de ocorrência contra mim, narrando que eu tinha cometido o suposto crime de violência doméstica. 2 dias depois, ele conduziu toda a minha vizinhança a prestar esclarecimento para checar se eu realmente tinha cometido o crime de violência doméstica. Olha que situação. E aí, essa Tiago, Eudson. Renato Carlos, essa situação que nós trouxemos com exclusividade aqui na TV Band, no Brasil, gente, você também. Ele agora, qual vai ser o andamento onde você acredita que vai parar toda essa história, Renato Carlos? Olha só, Tiago e Eudson também, que está acompanhando nosso bate-papo aqui, Tiago. Veja só, o Wendel, o jornalista Wendel, bastante preocupado, porque ele tem um blog, o Tiago e Eudson, lá no município de Cocal, que de certa forma é uma referência lá naquele município, É um jornalista que já tem uma tarimba e passa as informações de forma precisa, Enfim. Então, ele preocupado com a reputação, ele preocupado também porque Cocal é uma cidade pequena, fica difícil o trabalho ali, visto esse momento de perseguição, E eu conversando com ele, o Tiago e outros nos bastidores, ele me falava que o delegado disse que ia formular aí uma espécie, ia, na verdade, autuar ele, ia prender, que ele ia sair algemado de lá, e ele iria, Tiago, nessa prisão dele, pagar a maior fiança, da história do Piauí. Nós temos um momento da fala do Coveiro, do Wendel Coveiro, que ele cita essa situação. Vamos acompanhar. Eu noticiei outro fato. Ele, para poder tentar me atingir, ele indiciou 2 agentes, os acusando de
terem me repassado a informação supostamente sigilosa, coisa que eu consegui investigar por meios próprios e passei primeira mão para a polícia antes mesmo do caso chegar na delegacia. Quando eu tomei conhecimento que os agentes estavam sendo indiciados por supostamente terem passado informações a mim, eu, de forma espontânea, fui à delegacia prestar meu depoimento. Ao prestar depoimento, o delegado, ele disse que não tinha nada que eu pudesse fazer para defender os agentes, que ele já estava convencido que tinham sido eles que tinham me repassado tal informação. Sendo que eu levei uma das fontes, uma das pessoas que me ajudou a fazer o levantamento, e ele disse que não queria ouvir, que não convencia ele e que ele ia, no palavreado chulo, que ia foder os dois agentes. E o meu depoimento, inclusive, uma coisa que estranha, quando eu cheguei lá, o meu depoimento já estava feito. Ele fez o depoimento na qual eu usei o direito constitucional de não fornecer os dados da fonte. Inclusive eu levei a fonte para poder provar que os agentes eram inocentes. Olha só, para resumir toda a história, um jornalista já virou moda se ameaçar jornalistas, mas a este ponto em que chegou de ameaçar de porrada, é novidade. Agora nós temos aqui no nosso estado, eu somente você conhece também o Lúcio Queico, que é o delegado-geral, muito responsável e coerente, já deve ter tomado as rédeas deste assunto. É verdade. Olha, Tiago, a questão foi muito bem dita pela fala, enfim, do Coveiro, né, como ele é conhecido. É até importante falar, viu, Renato? O nosso jornalismo ele é muito transparente. O blog dele, né, o portal dele é o blog do Coveiro. É importante de dar o nome aos bois, como a gente diz na linguagem popular, porque assim a informação fica completa. O receio que ele tem, como ele disse agora na fala dele, é que ele, ultimamente, ele tem sido impedido de estar na calçada da delegacia. Demais. Então, assim, a gente quer até ouvir os dois lados, saber o lado do delegado e saber também o lado do jornalista. Cadê o delegado, gente? Só que tem um detalhe, o delegado, a exemplo, essa matéria, a primeira vez que ela foi veiculada, o Renato Carlos colocou no Lupa, o delegado foi muito ríspido no Lupa 1, no portal lupa1.com.br. O delegado, quando entrou em contato com o portal Lupa 1, ele foi muito ríspido. Ele já tem uma tratativa ignorante. A forma que ele faz a tratativa, e hoje nós estamos aqui, viu, Renato Carlos, e você de casa, nós estamos abrindo espaço para que ele, de uma forma coerente, venha explicar que situação é essa. Se defender, se porque assim, o jornalista saiu da cidade de Cocal, foi até Parnaíba para dar entrada, porque ele não pode ir na delegacia, ele não pode sequer entrar na calçada, Tiago, da delegacia. Ele não pode. Essa forma antiga de ser polícia, isso não tem mais espaço aqui no Piauí e nem no país. Eu tenho absoluta certeza que o Lúcio Queico vai já tomar providência. Renato Carlos também já viu aí providência. Renato Carlos também já viu aí que trouxe a notícia. E o que é que o delegado de Parnaíba diz? Que recebeu, Renato, a informação? Recebeu essa denúncia? Olha, Eudson e Thiago, veja só, eu tenho uma fala aqui, né, um print que foi repassado aqui pra gente, da fala do delegado Renato Pinheiro no último dia 10 já desse mês. Ele disse assim, ó, a chefia está sabendo e me apoiando, certo? Eu saio de Cocal a hora que eu quiser para um lugar melhor. Enquanto estiver aqui, eu vou fazer o meu trabalho. Enfim, ele mais uma vez num tom assim, o Thiago e Eudson, de ameaça, né? Com relação a esse jornalista. Eu também estive lá conversando com o delegado Eduardo Ferreira, que é o titular da delegacia regional aqui na cidade de Parnaíba, e a gente, no momento exato que o jornalista estava formulando aqui a denúncia, a gente estava presente, né, registrando esse momento, né, e o delegado também conversou com a nossa equipe falando desta situação. O Eduardo Ferreira, que é o delegado regional, nós temos a fala dele, vamos acompanhar. Por enquanto está havendo aí um desentendimento entre os dois, parece que passaram do limite, ou passou do limite o caso da autoridade que está sendo denunciada, mas isso será apurado, nós não botamos nada em gaveta, não é nosso estilo e nem é o estilo da Polícia Civil, não é a orientação que nós recebemos. A orientação que nós recebemos é que, formalizada a denúncia, a gente faça o encaminhamento, se necessário, ou faça a apuração, se for de competência do próprio delegado regional.
É complicado. Renato, você tem que ficar acompanhando, como sempre, para trazer novidades para a gente sobre esse assunto, que ainda vai desandar. E espero que o delegado, que ele saiba aqui, como o Wilson Ralph afirmou também aqui, ele tem espaço para falar e para se defender. Wilson Almendra, mais alguma novidade? Só uma coisa, não pareceu, pelas palavras aí do delegado de Parnaíba, não pareceu que ele vai ser, estão passando a mão na cabeça dele, não. Eu acho que vão investigar de fato. Também acho. Olha, Tiago, coloca aí Thiago, agora. Eudson, Oi, olha só. Olha só, eu tenho uma informação quentinha, chegou aqui pra mim. Eu digo? Diga. Joga. Olha só, Thiago, eu vou saltar, veja só. Eu recebi a informação que já na segunda-feira eles vão ter aí uma audiência, né? O delegado, o Wendel Coveiro, já aqui, né? E o delegado lá, o titular de Cocal, por enquanto, né? Cocal, o delegado Renato Pinheiro, o Coveiro e já o delegado Eduardo, para tentar aí uma reconciliação, né? Entre ambas as partes. Nós vamos estar acompanhando. Isso aí é uma acariação. Colocar para se abraçarem. É. Será? Então tá aí.